Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. André, boa noite. Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex, hoje com André Ventura em destaque. Nestes dias de campanha, o músico transforma as frases em música, para ouvir na íntegra, no final deste podcast. Estamos na redação do Observador. Este é o Eurovisões, que publicamos de segunda a sexta, ao final da tarde, até dia 24. Faltam 11 dias para as eleições europeias de 2019. No Eurovisões de hoje, as eleições europeias podem ser as próximas vítimas de tentativas de manipulação através de notícias falsas. É uma realidade em alguns países europeus e em Portugal. É uma das perguntas que fazemos a Miguel Crespo, jornalista e investigador do ISCTE, que tem analisado este fenómeno. Já que falamos de fake news, a Sara Antunes de Oliveira ajuda a desfazer mitos desta União Europeia. Notícias falsas relacionadas com uma alegada invasão de migrantes munidos de cartão de crédito. Vamos ainda ao baú das europeias, a 1987, ano em que se realizaram as primeiras eleições para a Europa em Portugal, que coincidiram com as legislativas. Hoje recordamos o momento em que a JSD acusou a JS de plágio. O problema estava em saber quem era afinal mais J. Eu sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Deixem-me só responder aqui uma mensagem, porque os nossos repórteres no terreno estão a dar-nos informações de última hora, podem dar jeito para a conversa. Espera aí. Pedro Benevides, editor de política. Sim, mas temos de começar a gravar. A pressão do tempo é... Ok, vá, força. É magia da rádio. Magia do podcast. Podcast, Miguel. Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Estamos prontos? Prontíssimos. Vamos a isso. Caça ao voto. Todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha eleitoral e começamos por quem ganhou e quem perdeu votos nas últimas horas. Miguel Pinheiro, quem ganhou e quem perdeu? Quem está a perder votos, foco e direção é Paulo Rangel, que a cada dia que passa surge-lhe mais um problema, a maior parte deles, aliás, vindos dentro do próprio partido. Ele ontem foi fazer uma visita de helicóptero nas zonas afetadas pelos fogos e teve um autarca do seu próprio partido a criticá-lo violentamente por não ter ido à Pampilhosa da Serra, neste caso, que era o que estava combinado. Já há uns dias teve Carlos Moedas, que é o mandatário da candidatura, a elogiar António Costa como se fosse o maior estadista dos últimos 3 séculos na Europa. Assim vai ser difícil, não é? Para não falar da própria direção do partido, com aquele número dos professores que foi ali mesmo nas vésperas do arranque da campanha, que também não devem ter ajudado. Parece aquela anedota do miúdo que vai andar de bicicleta e é agora sem mãos, agora sem pés, agora sem dentes, não é? Quer dizer, parece que se vai mesmo assim a espatifar contra uma parede. E ele evitou a bicicleta, tentou no primeiro dia, evitou, foi para o helicóptero e a coisa também não correu bem. Miguel, quem é que ganhou? Quem está a ganhar votos apesar de tudo, ou quem está a conseguir nas últimas 24 horas redirecionar um bocadinho a campanha, parece-me ser o CDS, que vai chamar agora reforços para a estrada. Vai ter Paulo Portas, Lobo Xavier, hoje já teve Pires de Lima que há uma semana ou duas criticou violentamente a Assunção Cristas por causa da polémica dos professores e agora fizeram todas as pazes e vai aparecer a apelar ao voto. Realmente o CDS precisa, num momento em que está muito dividido entre os chamados liberais e os chamados conservadores, precisa de mostrar alguma unidade e vá lá, ao menos estas pessoas vão aparecendo para dar uma ajuda, que é mais do que se pode dizer no PSD, não é? Como falámos. Pedro Benevides? Quem está a perder votos, eu concordo exatamente com aquilo que o Miguel disse. O Paulo Rangel tinha uma estratégia muito clara e ele até é bom nessa estratégia, que é a estratégia do ataque.
E, portanto, ele tinha ali as suas linhas de ataque ao governo, a António Costa e também a Pedro Marques, enquanto ministro, por aquilo que não fez, que tem sido essa a narrativa, e obrigava, de certa forma, o candidato adversário a ter que se defender. E agora o jogo virou, e é curioso termos visto hoje Paulo Rangel, já neste dia de hoje, a ter de jogar à defesa, a ter de se defender, a ter de se justificar. Fez ali uma primeira abordagem que não foi muito feliz, com uma rima, a apelar à serenidade, que é sempre o que eles fazem quando começam a ser atacados pelo outro lado, vem sempre a conversa, não, vamos ter uma campanha serena e elevada, porque uma campanha sem obviamente casos. Que isto desceu ao fundo quando me começam a atacar a mim próprio, não é? Portanto, ele usou essa estratégia, aquilo não lhe correu bem, mas eu há pouco, antes de começarmos aqui a gravar, estava a dizer que estava a receber informações de última hora. Pronto, não é assim nenhum feito extraordinário, mas de facto Rangel, segundo sei, está a insistir neste momento na história do helicóptero. Portanto, ele provavelmente percebeu que aquilo não ficou resolvido como ele queria ter resolvido, o que é também um sinal de que as coisas não estão a ser controladas como ele gostava de Sim, controlar. aliás, ele é óbvio que o PS agarrou numa fragilidade e fez daquilo uma telenovela mexicana em 500 episódios. Parecia que Paulo Rangel tinha ido pontapear as vítimas dos fogos ou qualquer coisa. Consta que o discurso de Pedro género, Marques ontem à noite foi, aliás, bastante intenso e dramatizado. Claro, quer dizer, mas é evidente que todas essas, em política, as indignações chocam sempre com a realidade, não é? E é óbvio que, por exemplo, eu fui perguntar ao Dr. Google o que é que havia sobre isto e fui ver que a 24 de março de 2018 António Costa fez uma grande ação de propaganda contra os fogos em Loulé e também em Porto Alegre, em que foi lá fazer de conta que limpava, que estava a ajudar a limpar as matas. E como é que ele chegou lá? De helicóptero. Como é que ele saiu? De helicóptero. Quer dizer, portanto, é óbvio que todas estas coisas há argumentos e contra-argumentos. Agora, ninguém tira uma coisa, que é a narrativa disto, como diria o saudoso José Sócrates, escapou a Paulo Rangel e eu até acho que ele, quanto mais depressa deixar de falar disto e seguir em frente, por isso é que eu estou surpreendido com esta história do helicóptero, mas quem nos estiver a ouvir, seguramente a esta hora já no Observador terá as explicações todas que ele entendeu a dar. Vamos olhar ainda para uma outra campanha, a do PCP, que continua a apostar no panfleto. Portanto, não queres saber quem é que está a ganhar votos, não é? Não disseste. E agora... Não disse. Eu achava que estavas atento, Ricardo. Pedro, nós estamos aqui a falar. Quem ganhou votos hoje? Obrigado, Miguel. Ainda bem que perguntas isso. Ricardo não quer saber, mas eu quero. Mas deixa-me dizer-te que, para não concordar sempre contigo, porque depois também parecia mal, eu diria que o CDS de facto está aqui a juntar as suas peças para fazer um combate um bocadinho mais consistente do que tem feito até agora, mas eu diria que quem está, não digo a ganhar votos, mas pelo menos a ganhar um bocadinho o controle da campanha é precisamente Pedro Marques. Ontem à noite o discurso, o comício da noite, por causa desta história do helicóptero, que é, convenhamos, absurda numa campanha das europeias, mas eles agarraram-na bem e Pedro Marques fez um discurso bastante duro, bastante forte e foi secundado bem por António Costa e, portanto, eu diria que ontem à noite, pelo menos, a campanha correu claramente bem ao PS. Vamos então ainda olhar para a campanha do PCP, que continua a apostar nos panfletos e nas mudanças de turno nas fábricas. É mais do mesmo, Pedro? É mais do mesmo. Agora registrei que me deste a palavra a mim primeiro, Ricardo. Nota-se a tua consciência pesada. Eu queria dizer que, de facto, o que disseste está certo. Obrigado. Pronto, vês, também sou teu amigo. De facto, o que o PCP está aqui a fazer é curioso, que, por exemplo, nós temos de um lado o Bloco de Esquerda, que ontem começou com a história do clima e tal. É verdade que são agendas do Bloco de Esquerda. Que não, são coisas muito importantes, são coisas da agenda mundial, diria eu, e seguramente um tema que para a Europa vai ser importante nos próximos anos, mas também não desligaria isto do facto de eles estarem a procurar novos eleitores, sobretudo uma geração mais nova de eleitores, que é aquela que andou a fazer as greves e com a história da miúda, da Greta, que é um fenómeno mundial e, portanto, o Bloco, como faz bem estas coisas, está a tentar capitalizá-lo também. Por oposição, portanto, se o Bloco está a tentar ganhar novos eleitores, o PCP, a ideia que dá destes dias de campanha é que ele está a tentar não perder os eleitores do costume. E, portanto, o que é que faz? A campanha do costume, que é sempre igual. Nós falávamos de Pedro Marques nos primeiros dias, que não saía à rua, tinha ambientes controlados dentro de empresas e associações e lares de misericórdia, etc. O PCP até sai à rua, mas é a mesma coisa. Está sempre em ambientes controlados. E tem um estilo de campanha que eu diria que provavelmente a CDU vai começar a perceber que está um bocadinho ultrapassado pela indiferença e pela apatia com que são recebidos nestas ações. As entregas de panfletos nas mudanças de turno nas fábricas, que ele fez 2 vezes seguidas,
as pessoas tentam fugir, já nem querem ouvir aquela conversa. E de resto é sempre sindicalistas, trabalhadores, reunião com trabalhadores ou militantes e simpatizantes. Miguel. Não há surpresas. Por um lado, sim. Por outro, deixa-me fazer como aquelas pessoas que se levam muito a sério e citar-me a mim próprio. Como disse aqui há 2 podcasts atrás. Acho que isto bateu no fundo. Nestas eleições é muito importante mobilizar o núcleo duro dos eleitores. A abstenção vai ser gigante e, portanto, o voto do núcleo duro, levá-los a votar é muito importante. O núcleo duro do PC é este. Tem um outro lado bom, que é o PC representa de facto qualquer coisa. Às vezes o Bloco de Esquerda fica um bocadinho sem saber para onde é que se há de dirigir. O Bloco de Esquerda representa de facto o operariado e não perde nunca de vista isso. E está a tentar mobilizar estes votos para maximizar os ganhos na noite das eleições. E só mais um ponto sobre a campanha. Mas achas que resulta? Achas que essa estratégia pode ser permanente, qualquer que seja a eleição? Acho que às vezes não devemos subestimar esta coisa do porta a porta. Não é? É importante. Mesmo quando as pessoas não abrem a porta? Aqui estão a mudar de turno, têm mesmo que passar por eles, não é? Também mas conseguiram. Não há muito para onde fugir. Era nesse sentido que eu dizia, que se a ação fosse bem sucedida no primeiro dia, que não foi particularmente bem sucedida, é estranho que a repetissem no dia seguinte, mas obviamente que aquilo que tu dizes faz todo o sentido. Também só um ponto sobre o discurso do PC, que é tipicamente eurocético e populista, de esquerda. De esquerda e de direita neste caso, que é as elites contra as elites, falando sempre de um conluio entre as elites políticas e as elites económicas, neste caso em relação a Berardo, não é? Que estão conluiadas contra o povo e além disso um euroceticismo absoluto, uma crítica permanente à União Europeia, não vendo nada de bom ali, procurando um distanciamento absoluto. Portanto, esse discurso eurocético e populista está muito bem entregue em Portugal ao PC. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como decorre a campanha neste podcast do Observador Eurovisões. Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. André, boa noite. Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. Já a seguir, Fact Check. Neste Eurovisões vamos ainda falar de notícias falsas e no final, Bandex vai às eleições. Bruxelas influencia muito as nossas vidas, mas nem tudo o que se diz é verdade. Sara Antunes Oliveira é editora de sociedade do Observador. Não Olá. é um mito? Não é um mito. Olá, Sara. Até ao final da campanha eleitoral vamos desfazer mitos sobre a União Europeia e hoje vamos falar de cartões de crédito e de refugiados. Porque um utilizador alemão do Facebook chamado Michael L. partilhou um vídeo que mostra pessoas a saírem a correr de várias tendas e a tentar furar barreiras policiais. Com esse vídeo ele publicou o seguinte comentário em alemão: agora eles entraram na fronteira Sérvia-Croácia, são cerca de 20 mil Mohammeds muito agressivos, armados e com cartões de crédito que lhes foram dados pela União Europeia e pela ONU. 20 mil refugiados com cartões de crédito. É isso que ele diz, mas o Observador faz parte da rede europeia de fact-checkers e a rádio alemã ARD, que é a nossa parceira, analisou as imagens a fundo e concluiu que é tudo falso. Na verdade, o vídeo mostra de facto pessoas a tentarem entrar numa fronteira, mas entre a Bósnia e a Croácia e não entre a Sérvia e a Croácia. E também é verdade que as pessoas que aparecem no vídeo são refugiados. Estas imagens surgem, aliás, numa reportagem que inclui uma fotografia com uma legenda que diz: polícia bloqueia aproximadamente 100 refugiados junto à fronteira da Croácia. E 100 é diferente de 20 mil. É bastante diferente. E o número 20 mil aparece porquê? Porque há de facto 20 mil refugiados que estão registados na Bósnia desde 2018, mas desses apenas 5 mil vivem naquele país de forma permanente, talvez daí a confusão. Quanto aos cartões de crédito, ainda não percebi bem a história dos cartões de crédito. É uma história que tem um fundo de verdade, mas não ali e também não está bem contada. Não é verdade que os refugiados tenham cartões de crédito do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Há um caso verdadeiro relativo à emissão de cartões para refugiados na Grécia, mas apenas para requerentes de asilo ou cidadãos de outros países com certificados emitidos pelas forças de segurança, ou seja, basicamente imigrantes que vivam de forma legal na Grécia. Estes cartões de créditos do Acnur, do Alto Comissariado, só podem ser usados no país que os emitiu. Portanto,
só poderiam ser usados por pessoas que vivessem na Grécia. Se eles por acaso saíssem para outros países da União Europeia, deixavam de ter validade. Sara Antunes de Oliveira, editora de Sociedade do Observador. Sara, hoje pões-te o carimbo de caçadora de mitos, está bem? Em Portugal, as notícias falsas ainda não assumem a dimensão de outros países. Fact-checking organisations are now working to counter the fake news effect. Na reta final da corrida à Casa Branca foram muitas as notícias falsas ou histórias sem fundamento. European officials have been warning of the risks of fake news. Há partidos que vivem muito mais dos seus candidatos nas redes sociais do que do próprio partido. Ou seja, no caso, por exemplo, do Bloco de Esquerda, a Marisa Matias tem muito mais seguidores do que o partido como um todo. O Paulo de Moraes tem muito mais seguidores do que o partido pelo qual concorre. E o Rui Tavares, do LIVRE, tem muito mais seguidores. Portanto, neste caso, estamos a votar realmente e a seguir nas redes sociais os políticos e não os partidos, o que é algo bastante interessante. Miguel Crespo é jornalista, investigador do ISCTE na área das ciências da comunicação. Está a trabalhar o tema notícias falsas, fake news, e a forma como elas nos influenciam e ajudam a manipular os resultados eleitorais. Bem-vindo, Miguel Crespo. As eleições europeias podem ser as próximas vítimas nas tentativas de manipulação através de notícias falsas? É de certeza. Vai ser muito diferente de país para país. Portugal não é um alvo internacional para tentativas de manipulação internacionais, muitas vezes associadas à Rússia, a Israel. Pronto, e, portanto, Portugal não deverá ser um alvo desse ponto de vista. Outros países serão mais nestas eleições. Tais como? Provavelmente França, Itália serão dois dos países Alemanha. em que se vai bater muito. Talvez não tanto na Alemanha, não tenha havido grandes casos e problemas com fake news na Alemanha ao nível que temos visto noutros países, mas irão surgir. Mas principalmente aqueles onde o poder poderá mais facilmente tender mais para a direita são aqueles, como é o caso de França ou de Itália, onde já está, serão aqueles onde provavelmente haverá mais manipulação. Depois temos vários países do leste da Europa onde isso já é recorrente e não é preciso ninguém de fora, Polónia, Hungria, Bulgária. Internamente tratam do assunto. Exatamente. E porquê é que Portugal vai escapando a isto tudo? É muito pequenino, muito periférico, não é relevante, não tem um número de deputados que seja relevante e neste momento também não temos uma extrema-direita em vias de se aproximar de lugares relevantes do ponto de vista político, seja nas europeias, seja futuramente no Parlamento Nacional. Mas temos candidatos com uma forte presença nas redes sociais. Ou? Temos e temos algumas coisas bastante interessantes nas redes sociais. Temos partidos que são muito fortes nas redes sociais comparativamente com aquilo que é a sua presença parlamentar ou nenhuma presença. Por exemplo, o segundo partido com maior presença no Facebook em Portugal é o PAN, que tem um deputado e tem só o PSD tem mais seguidores no Facebook. Portanto, estamos a falar, obviamente, de um partido cujo eleitorado está, ou potencial eleitorado, está muito nas redes sociais, é muito ativo, é um partido de ativismo e, portanto, é fácil estar nas redes sociais. Temos depois partidos que não têm assento parlamentar e que têm excelentes presenças nas redes sociais e que são candidatos a estas eleições europeias, como o Nós Cidadãos, a Iniciativa Liberal, por exemplo, que tem muito mais pessoas, por exemplo, do que o CDS ou o PCP ou os Verdes. E os portugueses, e nomeadamente os portugueses que têm conta numa rede social, que devem ser quase todos nesta altura, já têm maturidade para perceber o que é verdade e o que é mentira? Eu acho que nenhum povo tem maturidade para saber o que é verdade ou o que é mentira. Nós estamos a falar aqui de questões que têm sido, por exemplo, a nível da Europa, individualmente em cada um dos países, mas também a nível mais centralizado no próprio Parlamento Europeu, questões que têm a ver com a literacia mediática, com o formar os cidadãos para perceberem o que é verdade ou mentira, e verdade ou mentira dava-nos para falar muito aqui, claro, mas pelo menos para perceber o que é facto e o que é ficção. E isso é difícil nas redes sociais. E nós estamos a falar das redes sociais públicas, Facebooks, Twitters, Instagram, YouTube, não convém não nos esquecemos do YouTube, porque as redes privadas como o WhatsApp ou o Telegram são muito mais complexas e aí é que está o verdadeiro problema. Em Portugal, por exemplo, o WhatsApp é usado nas campanhas ou ainda...
É usado nas campanhas, mas é muito difícil, e isso foi aquilo que vimos no Brasil com Bolsonaro. O WhatsApp tem, em termos percentuais, a maior penetração do mundo no Brasil. Há cerca de 140 milhões de utilizadores do WhatsApp no Brasil, portanto, basicamente todos os adultos. O problema do WhatsApp é que pode estar tudo a passar ao nosso lado e nós não temos a menor noção, a não ser que estejamos dentro daqueles grupos. E, portanto, o WhatsApp não é monitorizável, e esse é que é o grande problema. Já que falamos em vigilância, podemos dizer isto? Sim. O ISCTE está vigilante. O ISCTE está vigilante. Há um grupo de investigadores do CIES, reunidos no Media Lab, de que eu faço parte, liderado pelo professor Gustavo Cardoso, que estamos a monitorizar as redes sociais portuguesas do ponto de vista político e a tentar identificar primeiro aquilo que se chama fake news, ou seja, portanto, factos falsos ou manipulados que possam ser criados para influenciar a decisão política, e, por outro lado, também a tentar monitorizar a existência ou não de campanhas orquestradas, recorrendo ou não à tecnologia para criar redes de manipulação. E resultados? Temos alguns resultados bastante pequenos. Assim, no fim de semana passado foi publicado um trabalho pelo jornalista Paulo Pena, com quem estamos a colaborar, que teve por base uma investigação feita por nós, em que identificámos uma série de contas falsas, em todas elas relacionadas, em que havia apenas, digamos, 2 pessoas verdadeiras, ambas ligadas ao PSD, e, entretanto, uma das pessoas já se demitiu do partido. E essas contas falsas, essas fake news, têm efeitos ou não junto da opinião pública? Obviamente que têm efeitos, se calhar não têm tantos efeitos como quem as faz gostaria. Logo quando este fenómeno começou a falar-se muito na sequência da eleição de Trump nos Estados Unidos, foram feitos uma série de estudos bastante aprofundados e por universidades e centros de investigação internacionais de renome sobre aquilo que se chamam filter bubbles, ou seja, de as pessoas se fecharem numa determinada bolha de informação que vai de acordo com aquilo que são os seus interesses e, portanto, não querer saber do resto do mundo e, portanto, ser facilmente manipulável. Todos esses estudos chegaram rapidamente à conclusão de que isso, na verdade, não existe. Ou seja, as pessoas obviamente tendem, como sempre tenderam, a ter mais atenção àquilo que está de acordo com o que já pensam, mas isso não quer dizer que não vejam coisas diferentes. E, portanto, só as fake news não chegam. As fake news vêm, quanto muito, reforçar aquilo que as pessoas já pensam. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Nunca irei desistir de ti, nunca irei desiludir-te, não irei dar a volta e fugir de ti, não te farei chorar, nunca te direi adeus, nunca te vou mentir e magoar. Podia ser um discurso político, mas não é. É um sucesso de Rick Astley, de 1987. Estamos no ano das primeiras eleições europeias em Portugal. Umas europeias que coincidem com as legislativas que deram a primeira maioria absoluta a Cavaco Silva. As juventudes partidárias enchem comícios, fazem campanha, formam futuros líderes e também se envolvem em batalhas muito próprias. No calor de uma eleição a dobrar, a Juventude Social Democrata, a JSD, e a Juventude Socialista, a JS, discutiam quem era afinal mais Jota. É uma polémica sem grande importância, própria da idade deles. É uma batalha de miúdos, é evidente que é uma batalha de miúdos, que éramos todos na altura. Não. Em 87 eu tinha 22 anos. A batalha de miúdos era uma batalha também própria de um processo eleitoral em que os ânimos estão sempre mais exaltados. Francisco Assis, do PS, na altura membro da Comissão Nacional da Juventude Socialista, em 1987, a JSD acusou a JS de plágio por chamar a si própria Jota, quando a JSD já era Jota desde o 25 de Abril. À distância parece-me que é um bocadinho sem sentido, quer dizer, percebo que na altura o assunto pudesse ser um assunto muito polémico e até muito suscitasse reações muito apaixonadas, de certa maneira jogava que tinham essa imagem de marca e aparece depois outros a dizerem o mesmo. A polémica deu mesmo direito a uma troca de cartas, a uma reclamação formal entre Jotas.
O slogan da Juventude Social Democrata era "A Jota é demais". O PS respondia com "A Jota é o máximo". Através de uma carta, indignada, a JSD dizia que era o máximo da falta de imaginação, o máximo de descaramento e o máximo de desfaçatez tentar confundir o eleitorado e associar o slogan da JS ao da JSD. Uma querela que acabou por cair no esquecimento. Francisco Assis prefere agora sublinhar a importância das juventudes partidárias. Hoje há uma certa tendência para desvalorizar as organizações de juventude, e elas têm inequivocamente aspectos negativos, mas também não podemos esquecer de alguns aspectos positivos. Quer a JSD, quer a JS, tiveram líderes que depois se tornaram figuras de primeiríssimo plano da vida política portuguesa. Francisco Assis passou da JS para a Comissão Nacional do PS, está agora a terminar o segundo mandato como eurodeputado. Foi cabeça de lista nas europeias de 2014, agora ficou fora da candidatura socialista. Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. André, boa noite. Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. Bandex vai às eleições aqui no Observador, todos os dias até ao final da campanha. No episódio 2 tivemos Berardo, agora no terceiro, André Ventura. Bandex pega nos sons destes dias de campanha para os transformar em música. Todas as semanas, todo este programa, com um enorme gozo, enorme gozo pessoal, enorme alegria. Tenho de facto uma enorme paixão pelo Benfica. Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. André Ventura Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. preferiu manter o seu comentário desportivo no outro canal. Temos pena? Tenho um compromisso com esta casa, tenho um compromisso com os telespectadores. Temos pena. Eurovisões. Participam neste podcast Catarina Germano Marques, Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Sou Ricardo Conceição. Até amanhã. Temos pena.